Eu preciso te contar uma coisa que muitas mulheres, elas falam para mim, né, que tem relações difíceis e tudo mais, né? Talvez seja, mas seja sua dor. Aqui eu quero trazer uma verdade que muitas vezes dói, mas também liberta. Só que quando você escutar esse vídeo, porque o que que acontece quando a gente escuta algo que não condiz com o nosso sistema de crença? A gente tende a rejeitar algo novo, tá? Porque muitas vezes a gente não se coloca no lugar de protagonista e adulta, tá bom? Então, eu vou falando aqui para você, né? Muitas vezes não rejeitar esse vídeo aqui. Eu quero que você compreenda junto comigo aqui. Eu vou trazer uma visão aqui que eu vim compreendendo, tá? Há mais de 10 anos trabalhando o meu autoconhecimento e compreendendo relações difíceis também ali, né? O quanto a gente tem uma grande, eu vejo assim, um grande relacionamento difícil dentro do relacionamento amoroso. Eu vejo que é o mais desafiador para nós mulheres, né? Só que a gente não tende a admitir algo assim. Se aquele relacionamento está difícil, a gente tende a culpar o outro, tá? Mas eu quero que você entenda. Claro que você merece ser feliz, claro que você merece um relacionamento que te respeite, que te ame. Só que a gente tem que entender a história por trás de todos os fatos que estão ali. Porque eu gosto de trazer assim, eu quero que você entenda que na nossa vida existe fala assim, dois campos acontecendo ao mesmo tempo. Só que você não tem consciência. Você carrega ali um campo emocional e um campo que você percebe no relacionamento. Ah, então a gente tende a olhar para aquele relacionamento e não querer mais, né? Só que a gente tem que olhar por trás de toda essa aparência, mas principalmente como você se sente. Ah, vou trazendo aqui, então, para você agora você já sabe, né? O que que traz relacionamento. Agora eu quero te falar da onde que vem essa questão dos relacionamentos difíceis. Essa é uma dor que a gente precisa curar do nosso relacionamento, ou com o pai ou com a mãe. E a forma que você compreendeu o amor ali, tá? Então, o nosso relacionamento difícil que a gente tem na fase adulta não é em relação a esta pessoa, não é em relação a ele. Isso começou, ó, muito lá atrás. E eu gosto de falar assim, ó, eu quero que você imagina comigo. Vamos imaginar. Eu gosto de falar também em metáforas aqui para você compreender mais. Imagina que você é um campo, sabe? Mas é um campo de energia, que daí fica bem fácil você. Aí o seu campo de energia, ele vai em busca inconscientemente do traste. Porque vamos analisar assim. Imagina que você está numa festa. E nessa festa existe vários homens. Mas e por que que você vai em busca do traste? Porque o seu campo emocional inconsciente, ele pede o traste. Ah, Michele, mas eu não quero. Não adianta a gente falar da maneira racional, tá? Calma que eu quero explicar para você. Fica até o final, porque você tem que virar essa chave. Porque o que que vem muitas mulheres, né? E isso também, eu falo que vem muitas mulheres, mas isso também passou comigo, tá? Essa questão de a gente acha que sempre o culpado é o outro. Ah, eu quero um homem que me ajude, mas inconscientemente a gente tem emoções. Ah, eu quero um homem que me respeite, mas eu tenho sentimentos em relação àquilo. Eu quero explicar isso para você, tá? Então, você é um campo emocional. Mas eu quero que você imagine que esse campo emocional, eu gosto de falar que ele é um campo emocional inconsciente, porque se você tivesse consciência, você não repetia os mesmos relacionamentos, né? Por isso que tem muitas mulheres que pensam assim, ah, eu consegui, Michelle, me separar do traste, não, mas daí eu consegui um novo relacionamento. Ai, como é que foi? Ah, eu arranjei um outro traste. Ou pior, né? Ou igual. A questão é, não adianta a gente mudar só o comportamento, a gente tem que entender a parte emocional, porque é a parte emocional que nos liga às pessoas, tá? Então, você é um campo de energia. Vamos pensar aqui comigo, tá? E esse campo de energia, imagina desde o ventre da barriga da sua mãe lá. Esse campo de energia, que lá você é o bebezinho,
você já sente, você tem um campo de energia, e esse campo de energia vai formando, né? Você pode pensar que nem eu falo aqui, é o seu campo emocional inconsciente, é o seu subconsciente, vai formando essas questões, vai absorvendo ali, né? Se a sua mãe lá no ventre materno ali, ela foi abandonada pelo seu pai, opa, aquele bebezinho, ele vai armazenando. Eu não tô falando, não tô tirando isso, tá? Isso são base em muito dos meus estudos. Eu não tô tirando isso ali da ponta do pé, da onde que eu acho que é. Isso é neurociência. Então, se você quer entender a neurociência, explica muito do que eu tô te falando, tá? Então, se você quer estudar, estude o Joe Dispenza, estude que eles estão falando hoje de campo quântico, campo que a gente vai trazendo. A constelação fala muito desse campo sistêmico. Então, você tem que entender que você tem este campo. E esse campo, ele é inconsciente para você. Porque, lógico, se fosse consciente, você não atrairia o traste, tá? Aí, a sua criança, ali dentro, tá? Ela o quê? Ela vê a dor da mãe, ela sente a dor da mãe. Então, você atrai na fase adulta pessoas difíceis ali, por quê? Porque o seu sistema ele pode ter ali compreendido ou ele quer resolver alguma dor que, digamos ali, não deram conta. E isso a gente tem que entender que foi a forma que você foi compreendendo desde a barriga da sua mãe. Você é um campo de energia desde o ventre materno. Aí você cresce ali. Aí o seu campo de energia, imagina que é um campo de energia. Então, tudo que a mamãe vai falando também, as críticas, como é a forma que você observa seus pais de se relacionar. Imagina que esse campo ele vai absorvendo, o campo de energia, vai absorvendo. Tudo ali é uma energia. Só que aquela criança não é só como ela vive, muito é o como ela sente também. Porque tem muitas mulheres, ó, que o campo dela de energia, ela tá buscando aquele pai. E não, Michelle, mas eu não quero um relacionamento difícil. É, mas o seu campo entendeu que homem é igual ao seu pai, porque você tem uma adoração pelo seu pai, mas o seu pai é um traste, tá? Vamos falar assim, o seu pai ele é um bom pai, mas é um traste. Isso aconteceu com uma cliente que eu atendi, e eu falei para ela, olha, a gente, na nossa forma infantil, que a gente, nossa, meu pai, meu grande amor, só que ele foi um péssimo marido. E se lá na infância ela julgou a mãe, que é nem ali. Aí a mãe, por exemplo, para ela, ele era um pai presente, um pai amoroso, mas ele traiu a mãe mandou ele embora. E aquela criança julgou a mãe, sabe? Então, a forma adulta é de que você tem que resolver agora, nessa compreensão, entendendo ali o que o seu campo, digamos, ele formou sobre homens, sobre masculino, tá? Aí você ali aprendeu que amar tem que agradar o outro. Amar, você viu a sua mãe apanhar e hoje você tem um relacionamento assim. Ou você, né, o seu pai ali, que nem acontece muito também, o pai abandona, o pai vai embora. Por pior que seja aquele pai, o seu campo emocional pede por ele. Então eu atraio para mim algo que ressoa com o meu campo, vamos dizer assim, com o meu campo de energia. Inconscientemente você vai atrair o traste para sua vida, enquanto você não desprogramar, não curar a ferida original ali, né? Aquela carência lá da infância, né? Que você, se você não compreender a dor, digamos ali, né, que eu gosto muito da sua criança e a forma que ela interpretou o amor. Porque você vai dizer assim, não, Michelle, mas ele não me entrega amor. Ele está te entregando exatamente a forma que a sua criança compreendeu o que era amar. O nosso campo, ele não está nem aí para o que é certo e para o que é errado. Entenda isso.
O seu campo, a sua, vamos dizer assim, o seu campo de energia, você colocou dentro dele essa informação. Ele não sabe na fase adulta o que é o amor, se não com base na programação infantil, se não com base na história da sua criança ferida e a forma que ela foi interpretando ali. Então, muitas vezes a gente carrega, que eu vou observando, muito desde o ventre materno ali, a forma que a sua mãe foi sentindo o amor que o seu pai entregava para ela. Aquela criança, por mais que ela esteja dentro da barriga da mãe, ela escuta, ela sabe como é que o pai está reagindo fora, tá? Isso é uma coisa que eu quero que você estuda. Eu não estou falando balela aqui. Isso é o seu campo emocional absorvendo tudo desde o ventre materno. Então, o seu campo, ele tá te entregando aquilo que você colocou nele. Por isso que, ai, Michelle, eu não quero mais o traste. Não adianta. Se você não desprogramar a emoção, o trauma, porque o campo vai buscar a cura. Pensa comigo, ele vai buscar ali essa cura, seja através do traste, porque eu quero meu pai, né? Eu quero o meu pai com todas as falhas dele. O meu pai era um homem que traía, o meu pai era um homem que não dava atenção para meu pai, para minha mãe, mas ele era um bom pai para mim. Aí você acha que você está se relacionando hoje com este homem, você inconscientemente está se relacionando com seu pai. Ou tem mulheres, né, que dentro do relacionamento você está se relacionando com a sua mãe, digamos ali, né? Não é com a mãe ali, mas é com a projeção infantil que a criança interpretou ali. Tem mulheres que colocam no. Por isso que não é. A gente tem que entender como você formou. Ai, aí a gente enxerga que aquele homem está sendo igualzinho à mãe, porque foi a forma que ela entendeu que é assim o amor. Aí a mãe era crítica, a mãe era ausente, a mãe era distante. O seu inconsciente, ele não sabe o que é o amor. Ele sabe com base na sua programação, digamos ali, do seu campo de energia. E a sua energia emocional vai atrair um traste que tenha esse emocional, essas características que vai te entregar exatamente aquilo que você programou ele. Mas, Michelle, eu não quero, eu quero ser amada. Mas vamos ver o que está no seu campo? Não adianta se você não reconhecer, não desinstalar aquilo ali. Então, eu falo assim, por trás de toda relação difícil, você precisa entender que ele está te entregando a sua cura. A cura, talvez ali, né? A cura da sua criança, talvez a cura do seu pai, a cura da sua mãe. É você que tem que ir se curando disso, dessa interpretação infantil. E a gente, no relacionamento amoroso, a gente vai ressoando com pessoas muito né, muito parecidas com o nosso ambiente familiar ali. A gente ressoa com isso, por quê? Porque para o nosso campo ali, aquilo ali, por pior que seja familiar, um pai distante, por pior que seja aquela mãe crítica, eu atraio pessoas críticas, porque inconscientemente é isso que você deseja. Ai, Michelle, mas eu não quero. Então você tem que desprogramar, compreender, acolher, entender, né? O que aquela criança formou, se foi em relação a o que ela percebeu, ela sentiu, é sobre a mãe, é sobre o pai, é sobre o quê, né? Porque cada uma de nós, a gente é diferente da forma de sentir. Mas aqui eu quero que você compreenda que você tem um campo de energia, tá? E eu quero que você imagine que esse campo de energia é como se fosse um imã. Um imã que você vai colocando ali todas as informações dentro do ventre materno, né? E depois você cresce e aquele imã vai colocando ali. Aí depois você é o imã. Aí você vai assim, ó, com o seu imã. Nossa, eu quero me relacionar. O seu imã
Ah, que seja feita a sua vontade. Deixa eu ver aqui dentro desse imã o que, que é relacionamento para ela mesmo. Ah, eu vou ressoar com aquilo que eu estou buscando. Homens tão difíceis ou críticos, homens que me traem, homens que me abandonam. Eu tenho que compreender isso. Eu falo assim, é um pacto inconsciente e uma tentativa infantil de curar essa história. É por isso que só, eu falo assim, né? É por isso que só compreender não adianta. Só falar, ai, Michele, eu sei que eu tenho um pai disso, ai, eu sei como foi a minha infância, eu sei. Saber com a maneira racional não cura o emocional. Você precisa de técnicas mais profundas para olhar para esse campo emocional. Porque você já se deu conta que você repete, seja no relacionamento, ah, mas eu não quero mais me relacionar. Ah, é? Aí eu pergunto pra mulher, ah, é? Então tá. Me diga pra mim, como é que é o seu chefe? Como é que seus colegas de trabalho te tratam? Ah, eu me sinto assim, assim, assim. Todo relacionamento é a nossa cura. E a nossa cura tá lá no passado. E a gente precisa entender, não com a maneira racional, entender como a criança formou essa base emocional e resolver isso. Tá bom? Eu quero convidar você a ir lá no meu Instagram. Eu sou Michele Dias. Lá já tem vários posts para você compreender mais a abordagem que eu vou falando. Eu vou falando muito desse inconsciente, desse subconsciente da criança interior ferida, porque é ela que é a sua cura. E você precisa ali entender essas lealdades, entender o que você está repetindo e entender isso. Por isso que eu quero convidar você, né, de forma rápida, né, não precisa mais de anos de terapia, porque você precisa entender que com o método certo você vai, né, desprogramando isso. E você tem caminhos. Eu trabalho aqui, né, com a constelação familiar, com a jornada da liberdade emocional, que é o que? Vamos construir uma nova identidade, porque provavelmente você já deve estar cansada dessa. Então a gente vai construir uma nova identidade ali, que é a jornada da liberdade emocional. E tem a sessão Emocentizar. Por que, que eu fiz essa sessão também? Para você entender como é difícil as mulheres hoje em dia. Eu falo assim: sente no corpo. Ah, mas eu não sinto nada. Ah, por quê? Porque a gente quer ser forte. Na verdade, no fundo, a gente quer sentir, mas a gente não quer observar o corpo, como ele está se sentindo. A gente não quer olhar para as emoções. Só que são as emoções que vão com que a gente tenha uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Então, a sessão Emocentizar é para dar os primeiros passos, para você ali entender também, né? Porque daí a mulher, quando a gente está com mais e compreendendo as nossas emoções, a gente vai sentindo o campo, a gente vai compreendendo esse campo emocional inconsciente. Depende muito do seu nível de consciência, qual é a parte que você ali já está preparada, fala assim, você já está preparada para olhar para dentro de você. Então vai lá no meu Instagram, eu sou Michele Dias, e já comece a sua cura.